Boa tarde, povo amado. Estou aproveitando mais uma tardinha dessa, uma tarde linda, vocês não conseguem ver, porque está do outro lado. Uma tardezinha chuvosa, uma tarde quase cair de noite, maravilhosa, um chuviscozinho fino. Vou aproveitar esse momento tão gostoso, momento de casa, para poder estar falando novamente sobre esse livro, sobre a Bíblia Sagrada. Hoje vou estar falando do livro de Oséias. Vou estar tomando como referência o capítulo 14, onde diz assim a palavra do Senhor Jesus: Volta, Israel, para o Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados estás caído. Tende convosco palavras de arrependimento e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe: perdoa toda iniquidade, aceita o que é bom, em vez de novilhos, o sacrifício dos nossos lábios. A Síria já não nos salvará. Não iremos montados em cavalos e não mais diremos a obra das nossas mãos. Tu és o nosso Deus. Por ti o órfão alcançará misericórdia. Curarei a sua infidelidade, eu de mim mesmo os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Serei para Israel como orvalho, ele florescerá como lírio e lançará suas raízes como o cedro do Líbano. Estender-se-ão os seus ramos, o seu esplendor será como o das oliveiras, e a sua fragrância como a do Líbano. Os que se assentam de novo à sua sombra voltarão. Serão vivificados como cereal e florescerão como a vide. A sua fama será como a do vinho do Líbano. Efraim, ó Efraim, que tenho eu com os ídolos, eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde, de mim procede o seu fruto. Irmãos, o profeta Oséias, ele foi um profeta chamado no contexto de um povo todo rebelde, todo idólatra, todo distante do Senhor, e ele teve o seu ministério no reinado de Jeroboão II. Não confundir esse Jeroboão com Jeroboão, filho de Nebate, aquele que pegou as tribos da mão do filho de Salomão, que Deus entregou para ele. Não é esse Jeroboão, é o Jeroboão II. Mas é um Jeroboão que Deus teve misericórdia por causa do grande aperto que Israel estava passando, da grande escravidão, de tudo que Deus estava passando. Deus resolveu levantar esse Jeroboão e resolveu abençoar o reinado dele para voltar a ter coisas para Israel. Mas ao mesmo tempo, Israel, nesse caso, o reino do norte, que estava dividido em Judá, né? E o reino do norte, que era Samaria, Israel, vai ver os dois contextos aí. Mas aqui, Israel, falando de Israel, Deus levantou Oséias nesse período. E o interessante é como que Deus resolveu levantar Oséias. Através da vida dele. Através da vida do próprio profeta Oséias, Deus resolveu mostrar o que aconteceria com o povo de Deus. Oséias, Deus disse a Oséias no capítulo 1, versículo 2, onde diz assim, vou estar lendo aqui só para não ficar meio no vácuo, diz assim: quando pela primeira vez falou o Senhor por intermédio de Oséias, então o Senhor lhe disse: vai, toma uma mulher de prostituições e terá filhos de prostituição, porque a terra se prostituiu desviando-se do Senhor. Foi a primeira vez que Deus usou um simbolismo de casamento entre ele e o povo, onde ele era o marido e o povo a esposa, e ele deixou através da vida do profeta Oséias. Falou com Oséias: vai, casa com uma prostituta, casa com ela, tenha filhos de prostituição. Por quê? O que são filhos de prostituição no povo de Deus? Aqueles que se prostituem contra tudo que é errado, contra as ordenanças de Deus. Tudo aquilo que nós temos de ordenanças hoje através do Senhor Jesus, se nós andarmos contrário, nós somos filhos de prostituições. Então Deus resolveu levantar, através do profeta Oséias, um casamento de prostituição. Oséias ia pegar uma mulher prostituta para se casar, mas ele ia usar a vida dele como isso. Os seus filhos, inclusive, tinham nomes significativos às prostituições de Efraim, de Samaria, para poder colocar esse alerta na vida do povo de Deus. A gente fica tentando entender como que Deus trabalha. Deus trabalha, na maioria das vezes, com coisas naturais, para alertar sobre o sobrenatural.
Porque quando a gente está afastado dos caminhos do Senhor, nós não conseguimos entender o sobrenatural. O mundo não consegue entender de jeito nenhum. Sobrenatural para o mundo é magia, é tudo aquilo que Deus abomina. Isso é sobrenatural para o mundo. Sobrenatural para nós é o agir do Espírito, é o agir de Deus através do mover do Espírito Santo, através dos milagres do Senhor Jesus que aconteceu na época que Ele estava aqui conosco na terra, em corpo, carne. Hoje Ele tem um corpo espiritual, um corpo vivificado. Jesus, eu acredito sim que Ele está aqui no nosso meio. Ele não é mais dependente desse espaço-tempo que nós temos. Jesus hoje que tem um corpo vivificado, um corpo em glória, isso é instantâneo. Acredito eu que nós também, quando tivermos um corpo em glória, seremos parecidos com Ele, seremos semelhança dEle. Mas voltando para o trecho de Oséias, para o livro de Oséias, Deus usou a vida desse profeta. Esse profeta pagou um preço muito alto com a sua vida, vivendo um casamento com uma prostituta, uma mulher que era adúltera, uma mulher que traía ele e não era fiel a ele, para ele mostrar que o povo de Deus era infiel. Esse capítulo 14 de Oséias, na realidade, é uma promessa de restauração. Você tem que estar por dentro, honrando o Senhor toda hora. O povo de Deus estava todo desviado, todo voltado para a idolatria. Samaria tinha os bezerros de ouro. Por causa desses bezerros que o Jeroboão I constituiu para que o povo não fosse para Judá, para Jerusalém, para louvar a Deus. Isso foi uma grande confusão no povo de Deus, foi uma grande idolatria, houve um grande estrago no povo de Deus, e Deus estava sempre chamando o arrependimento. Você é meu povo, volta, se conserta. Hoje vamos falar de nós cristãos que servimos a Deus. Quando nos desviamos do caminho do Senhor, o Espírito Santo está incessantemente te mostrando o seu erro. O problema é que nós vamos nos endurecendo cada vez mais e não enxergando. Mas Ele trouxe um alerta para esse povo: volta que eu vos sararei. No Oséias capítulo 3, ele disse assim: disse-me o Senhor, vai outra vez, ama a mulher, amada de seu amigo e adúltera, como o Senhor ama os seus filhos de Israel, embora eles olhem para outros deuses e amem bolos de passas. Ele falou: vai de novo, Oséias. Ama de lá a mulher de Oséias, tinha ido embora, né? Tinha adulterado, ido embora. Ele falou: vai de novo, busca essa mulher, traz ela outra vez, ama ela outra vez, porque é como o meu povo que ama outros deuses, mas eu quero eles de volta. Eu decidi, por vontade própria, aceitá-los de volta e perdoá-los se eles se converterem. Porque Deus fala que Ele não tem vontade que nenhum se perca, mas que todos se salvem. Deus tem um coração grandioso. Coração, irmãos, eu vou dizer em termos de vontade, porque Deus é um corpo espiritual, não é corpo carnal. Existe um coração espiritual? Eu acredito que sim. Coração é o centro das nossas vontades. O centro da alma do ser humano está no coração. Agora, o centro do espírito, eu acredito que está na mente. Porque o meu coração me engana, a minha mente me manda glorificar Deus. Às vezes, o meu coração tem vontades carnais, hormonais, e a minha mente, como a mente de Cristo, me lembra: opa, eu estou desejoso, mas isso é carne. Não convém, eu vou trilhar caminhos danosos para a minha vida, para a minha família. O que a gente tem que entender é o seguinte: tudo que você fizer de ruim na sua vida, tem um mandamento que diz assim: visitarei a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem. Se você está começando a desviar dos caminhos do Senhor, se você não quer mais andar com o Senhor, se você desistiu da caminhada, você está aborrecendo a Deus. Um filho, quando é rebelde ao pai, ele não é um filho que deixa o pai triste. O pai não vai deixar de amá-lo como filho, mas ficará triste, aborrecido. Então, aqueles que aborrecem a Deus, e às vezes Deus vai visitar a iniquidade nos filhos dele, mas fará maravilhas até 1000 gerações daqueles que me amam. Essa é a diferença. Por isso, às vezes, nós vemos famílias arrasadas no nosso meio, porque pessoas que se afastam tanto dos caminhos do Senhor começam a aborrecer a Deus tanto, mas tanto, que Deus, na sua misericórdia, ainda vai tentando consertar, mas nas promessas de Deus há consequência na vida da família, há consequência na vida dos filhos, há consequência na vida do cônjuge.
né, do marido, da esposa, a consequência do trabalho, a consequência da sua vida inteirinha. Deus está chamando para arrependimento. No livro de Oséias não é diferente, Deus queria o povo na presença dele. Quando Deus disse para ele, para esse povo voltar para o sacrifício de lábios, ser sacrifícios puros, para adoração, quando diz assim, a Síria já não nos salvará, não iremos montados em cavalos, e não mais diremos a obra de nossas mãos, tu és nosso Deus, por ti o órfão alcançará misericórdia. Quantas vezes as pessoas tentam fazer com suas próprias mãos, com sua própria força, achando ser capaz de gerir a sua vida sem necessidade de Deus, achando ser capaz de fazer obras boas sem necessidade de Deus estar agindo na sua vida. A obra da carne fala lá que é dissensão, que é brigas, intrigas, adultério, avareza, prostituição. Quando você está fazendo da sua obra o seu Deus, você está fazendo da sua carne o seu Deus, você vai migrar, independente de você ser cristão ou não. Você vai migrar para adultério, idolatria, avareza, prostituições, intrigas, injúrias, invejas, guerras. Tudo isso são discórdias, são obras da carne, não são obras de Deus. E a carne tende a lutar contra o Espírito. Por isso que eles falaram assim, não mais faremos das nossas obras o nosso Deus. Não mais diremos aos nossos órfãos que alcançará misericórdia pelas nossas obras. Você pode fazer o que for. Sem Deus, sem a misericórdia de Deus, você não alcança nada, você não faz nada, você não produz nada. Você produz obras da carne, e as obras da carne tendem a levar o homem a ser inimigo de Deus, que obra não salva. A gente tem que entender, quem faz a obra de Deus, faz por amor a Deus e por reverência ao Pai. A sua obra ao Pai mostra a sua fidelidade, mas ela não é possível, nada que você faz de bom, por mais que você dê esmolas, por mais que você ajude o órfão e a viúva, por mais que você ajude o necessitado, por mais que você faça tudo, isso não te salva. O que te salva é aquele que morreu na cruz, é aquele sangue derramado na cruz. A expiação dos pecados, ela só pode ser feita por sangue. Antes, aqui, sangue de sacrifício. Hoje, sacrifício de louvor, porque o sangue de Cristo já derramou. Ele está lá, derramado na cruz, e todo aquele que você chegar a Cristo e entender que o sacrifício perfeito foi feito na cruz, está perdoado os pecados. Não há necessidade de você fazer obras para ter um perdão e para ter uma salvação. Pelo contrário, você vai se tornar triste na sua obra, infrutífero, porque não te salvará. Samaria, na sua grande idolatria, e interessante, irmãos, esperar um pouquinho só, na sua grande idolatria que Samaria estava, ela achava que da sua própria obra fazia as coisas. A idolatria não é uma obra demoníaca. Os demônios usam a idolatria, mas a idolatria é uma obra da carne. Então, isso traduzindo, quer dizer que o demônio usa as obras da carne para destruir as obras de Deus, ou para invalidar as obras de Deus nas nossas vidas. Basta você estar com a carne toda exaltada para você começar a fazer coisa errada. E a idolatria provém de onde? Das obras da carne. A consequência do pecado da idolatria é a cegueira espiritual. E aí você começa a cada vez mais entrar nas coisas carnais e muito menos em Deus. E o interessante é que Deus fala assim: ó Efraim, que tenho eu com os ídolos? Eu te ouvirei e cuidarei de ti. Sou como cipreste verde. De mim procede o teu fruto. Fruto de obras. Vamos falar, obras, toda obra para ser frutífera, ela não procede de Efraim. Ela não procede de Israel. Ela procederia de Deus. Ele diz, de mim procede o teu fruto. O que tem eu com idolatria? Disse Deus. O que tenho eu com isso? O povo, quando parte para afastar-se dos caminhos do Senhor e fazer suas próprias vontades, ele tende a ser um povo rebelde, ele tende a ser um povo devastado, um povo humilhado, um povo sugado por todos os outros à sua volta. Deus está chamando o arrependimento. Não existe obras que te justifica perante Deus. Você é justificado pela fé em Jesus. O que nos justifica é Ele. E o que nos conduz ao arrependimento é o Espírito Santo, aquele que procede de Deus,
que veio por intercessão de Jesus a nós, o teu povo, o povo de Cristo. É o Espírito Santo que nos faz entender da justiça e do juízo, do pecado, da justiça e do juízo. Lembre-se de uma coisa, Oséias pagou com a vida dele. Ele teve que ter uma mulher adúltera, ela teve que largar ele, cometer adultério. Ele teve filhos de prostituição, filhos que com certeza viu tudo que a mãe fazia, nesse caso a mãe simbolizando o povo, e caminhava a atender a mesma coisa. Conserte sua vida, cuide da sua família. Eu entendi uma coisa, ouço um canal que eu gosto muito, do Douglas Gonçalves, onde diz assim: o nosso primeiro ministério é a família. É o primeiro ministério que você tem. Cuide da sua família. Se você desviar da presença de Deus, você perde o seu primeiro ministério. Não adianta você ir trabalhar para Deus e perder a sua primeira função. A sua primeira função é trabalhar e batalhar pela salvação da sua família. Se você vai fazer a obra na igreja, se vai fazer a obra de Deus, se você vai tentar achar que tem boas coisas e errar na sua família, você vai ficar com o ministério. No final, você vai olhar e se sentir um fracassado. Você ganhou um monte de coisa e perdeu sua casa. Imagina Oséias sentindo isso na carne. Ele vendo seus filhos de prostituição, filhos que andavam com a mãe prostituta. Mas Deus falou assim com ele assim: agora vai lá de novo. Ela te largou, ok? Vai lá, concede a ela o seu amor. Ele voltou lá, ele a comprou. Eu não me lembro com o que ele a comprou, deixa eu ver se está escrito aqui. No capítulo 3, está escrito assim, no capítulo 3, versículo 2: comprei-a, pois, para mim, por 15 peças de prata, 1,5 homem de cevada. Lhe disse: tu esperarás por mim muitos dias, não te prostituirá, nem serás de outro homem. Assim também eu esperarei por ti. Vamos colocar isso nos nossos dias. Oséias teve que ir lá e comprá-la, porque ela não viria de boa vontade mais. Mas ele foi lá e a comprou. Pronto, agora comprei, você é minha. Eu a amo, eu espero. Fique muitos dias sem prostituir, sem conhecer outros homens. Espere por mim, e por muitos dias eu esperarei por você. O que Deus teve que fazer? Enviar o Senhor Jesus. Deixar que nós o pregássemos na cruz. Porque esse era o preço de compra. No mundo espiritual, a moeda de troca é sangue. Não unicamente sangue, mas no mundo espiritual sempre vai haver uma moeda de troca. Mas a mais preciosa é sangue. Porque você vai ver que as oferendas sempre são voltadas para libações. É tudo que está na Bíblia. É bebida. Deus tinha as ofertas de libações. Comida, Deus tinha as ofertas de manjares. E sangue, Deus tinha expiação pelo pecado. Na realidade, as oferendas a demônios, que Deus fala, o Paulo fala que tudo que a gente oferece a ídolos oferece a demônios, todas essas oferendas são copiadas das oferendas que Deus exigia no antigo pacto. Só que ele mandou uma oferenda perfeita, ele mandou um sacrifício perfeito. A expiação, a compra, seria por algo impagável, que ninguém poderia pagar: o sangue de Deus, o sangue do próprio Filho. Esse sangue você não pode pagar. Ele morreu pela pessoa, ele morreu pela prostituta, ele morreu pela pessoa que usa droga, ele morreu pelo adúltero como a esposa de Oséias, ele morreu pelo endemoniado, ele morreu por todos eles, ele morreu por todos nós, ele morreu pelos viciados em pornografia, ele morreu pelos que não honravam o leito conjugal, ele morreu por todos esses. Ele não morreu só pelos bons, ele morreu por todos. Era necessário comprar um povo de volta. Como foi comprada a esposa de Oséias, foi comprada a igreja de Cristo. A igreja de Cristo foi comprada por Ele mesmo. Ele mesmo a comprou. Ele mesmo nos amou. Mesmo nós sendo adúlteros e infiéis. Porque quantas vezes nós somos adúlteros, quantas vezes nós somos infiéis na presença do Senhor, mas Ele nos comprou, Ele nos ama e diz: perdoa, disse, arrependa-te. Arrepende dos seus pecados, que eu de boa vontade os perdoarei. Alerta para a igreja, alerta para as pessoas que erraram na igreja. Volta, ajoelhe, prostre-se perante o Senhor e diga: Pai, perdoe.
como o Senhor fez através do profeta Oséias. Hoje eu entendo isso através dessa pregação, onde esse vídeo alcançar, e eu digo para você, ajoelha e diga assim: Pai, perdoa-me, perdoa pelo que eu fiz, perdoa o erro que eu cometi, me permita voltar para a sua presença, me deixa voltar. Deus tem um conserto com você, Deus é Deus de conserto, hoje conserto, tá? Não de pacto. O pacto foi feito ali, o pacto da nova aliança foi feito na cruz. Não existe mais pacto com Deus, o pacto já foi feito, é único, mas existe conserto. Há tempo de conserto das suas más obras, das minhas más obras. Volte para os caminhos do Senhor. Esse é todo o entendimento do livro de Oséias. Oséias foi basicamente o homem que Deus usou para fazer o simbolismo do casamento. Você apenas tem que ter uma vida de retidão para pregar ao mundo com as suas ações. Você tem que ter uma vida de constância na presença do Senhor. Então eu te dou esse alerta: vá para a presença de Deus, retorne para os caminhos do Senhor, deixe Deus usar a sua vida. Eu vou ficar por aqui, até mais, e já já estaremos nos vendo de novo.